Fala, trader de sucesso, e aí, tudo bem? Aqui quem vos fala é Michel Gioia, gravando o canal do Zero ao Trader. Você deve estar estranhando até esse rostinho novo aqui no canal. Quem grava os nossos vídeos, vocês sabem muito bem que é o Jackson, meu grande parceiro. Eu não sou tão bonito como o Jackson, já vou pedindo desculpa, mas o intuito da minha aparição aqui é um intuito muito nobre. E vocês têm pedido há um certo tempo que eu grave uns vídeos mostrando como fazer bots, né? Isso daí é uma vontade que vocês têm já de longa data de começar a construir os seus próprios robôs. E eu vim aqui para tentar mostrar um pouquinho do que eu sei. Eu não sei muita coisa, mas eu vou tentar passar aquilo que eu sei para vocês. E vamos tentar, ao longo dos vídeos, que eu quero fazer uma série, mostrar que não é tão difícil montar um robô. Eu vejo muita gente comprando bots, né? Tem muitos canais aí que vendem. E eu não recrimino isso. Eu acho até interessante mesmo que o pessoal cobre, venda mesmo, tenha um retorno desse trabalho, porque é tanto trabalhoso fazer um robô. Mas tem ocasiões em que a pessoa às vezes não está com aquela grana ali, não pode gastar, e tem como fazer um robozinho ali para ela operar no dia a dia sem botar a mão no bolso. Alguns amigos meus até me criticaram por isso. Perguntaram: Michel, mas e aí, cara, tu tens a tua plataforma lá do Zero ao Trader, os teus robôs, isso daí não vai de encontro ao que vocês buscam ali? Vocês buscam um lucro com a plataforma. E eu respondo: não é bem assim. O intuito maior de quando a gente montou a plataforma foi muito mais de ajudar as pessoas do que ganhar dinheiro. A gente não ganha dinheiro com isso. O valor da mensalidade é muito barato e mal cobre os custos que a gente tem. Eu ganho dinheiro com outras coisas. Vocês, quem me conhece já deve saber que eu sou advogado, eu sou empresário, então a minha renda vem dos meus ofícios, e eu também, nas horas vagas, sou trader. Eu opero no Forex há alguns anos, opero na Binance também, opções binárias, e sem enrolação, vamos para o que interessa, né? Vocês querem saber dos bots. Eu vou mostrar aqui o básico primeiro. Nós vamos fazer um arquivo que vai servir para outros vídeos depois. A gente vai fazer pequenas modificações e para que faça um vídeo mostrando as características básicas de um robô. Gente, nós estamos aqui já na tela da Binance, na página dos bots, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir qual é a estratégia que a gente vai montar no bot. O que eu vou fazer aqui é uma base de um bot para o ímpar, e aí a gente depois vai utilizar essa mesma base para outras estratégias. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dizer que eu vou operar nos índices sintéticos, índices contínuos, e a volatilidade você pode escolher qualquer uma delas aqui. Nesse bot especificamente nós vamos usar a volatilidade 10, mas isso aí fica a critério de cada um. Então, é um bot de dígitos e estratégia par ímpar. Aqui eu vou deixar ambos, porque eu quero que ele compre tanto par como ímpar. E aí nós vamos agora começar a montar nosso basicão. Esse bloco 3, a gente já joga ele para o lado aqui
deleta aí que a gente não vai precisar. Então vamos lá. Clicando aqui em variável, eu quero criar a variável. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar a variável valor inicial. A outra variável, valor após vitória. Valor inicial e após vitória. Por quê? Porque quando eu ganhar, eu quero que ele continue comprando naquele valor que eu vou especificar. Então, geralmente eu coloco o mesmo valor no valor inicial e no valor após vitória, que é para justamente quando ele ganhar, ele voltar para aquele valor que ele estava antes. Então aqui eu tenho também que ter a minha meta de ganhos. Porque todo trader de responsa, ele tem que ter meta. Da mesma forma, eu quero fixar aqui qual é o meu limite de perdas. O famoso stop loss. Esse valor é o que eu quero ter como limite caso dê ruim na transação. O bot vai parar quando chegar no valor pré-estabelecido. E nós vamos fazer aqui uma variável que é semelhante ao stop loss, mas ela é para perdas consecutivas. Eu vou dizer qual é o meu limite de perdas consecutivas. Se acontecer dele perder em série, eu vou determinar que se ele perder, por exemplo, 5, 6 vezes, ele vai parar. Aí nós vamos aqui colocar um martingale inteligente do nosso robô. O que é esse martingale inteligente? Um martingale, inicialmente ele vai só repor as perdas e conforme ele for perdendo, ele vai aumentando gradativamente o fator de multiplicação para que, caso ele perca muito, ele consiga recuperar e ainda tenha algum lucro. Se ele perder poucas vezes, ele vai somente repor aquele valor perdido. Então é por isso que ele é inteligente, ele é gradativo, ele vai subindo conforme o número de perdas que você tiver. Então agora nós vamos fixar aqui quais são os fatores de martingale que nós vamos utilizar no nosso bot. Então o primeiro deles é o fator do martingale tradicional. Como nós vamos ter o fator do martingale inteligente, também a gente vai criar aqui o fator do martingale inteligente. Outra coisa que a gente pode criar aqui para o nosso bot é uma pausa após perdas consecutivas. Para que serve essa pausa? Deu ruim no início da transação, mas pode ser que venha uma sequência depois que você vai recuperar aquelas perdas. Então, é preciso brecar o robô para que ele deixe passar aquele período ruim e depois ele volte a funcionar já numa maré melhor. Então, nós vamos criar aqui a nossa variável pausar após perdas consecutivas.
Aí eu quero saber quantas perdas o bot tem que ter para pausar. E quantos segundos de pausa? Quantos segundos ele vai ficar pausado ali, esperando a maré passar para voltar a funcionar? Então, feito isso, nós vamos agora fazer o seguinte: montar nosso bloco 1. O bloco 1 é esse bloco aqui, que a gente já configurou em sintético, descontínuo, volatilidade, a gente quer a negociação, e aí a gente vai começar a montar ele colocando os blocos que nós acabamos de criar. Nós vamos usar aqui o definir. Vocês veem que aqui nós temos definir e alterar. Mais na frente nós vamos saber qual é a diferença entre eles. Por enquanto, vamos montar aqui o nosso bloco. Eu vou selecionar aqui o valor inicial. Aí eu clico com o botão direito em cima desse bloco e venho aqui em duplicar. Aí agora eu seleciono aqui valor após vitória. Duplicar novamente. Aí vamos colocar a nossa meta de ganhos. Eu vou duplicando e vou montando embaixo a ordem que eu quero dos blocos. Limite de perdas. Martingale inteligente. Vamos colocar aqui os nossos fatores de martingale. O fator tradicional. E o fator martingale inteligente, que é da função que nós criamos há pouco. Pausar, né? Após perdas consecutivas. Coloca aqui quantas perdas para pausar. Por último, a gente põe aqui os segundos, né? Nós vamos esperar para ele voltar a funcionar. Aí eu venho aqui em matemática, eu arrasto esse bloquinho 1 aqui. Esse mesmo bloquinho, eu vou colocar ele duplicando e unindo aqui aos blocos que já estão fixados. Onde tem martingale inteligente, a gente deixa sem nada por enquanto. Nós vamos usar outro bloco ali. A gente vai seguir aqui com os fatores. Mesma coisa aqui em pausar após perdas consecutivas. Vamos deixar em branco. Quantas perdas, quantos segundos. Nesses que nós não colocamos nada, a gente vai vir aqui em lógica. Vai pegar esse verdadeiro, arrastar para cá. Se eu quiser verdadeiro, eu deixo aqui escrito verdadeiro, senão eu mudo para falso. Nesse caso, nós vamos deixar aqui o martingale inteligente verdadeiro, porque quando nós terminarmos de configurar, a gente vai testar.
Aqui é a mesma coisa. Pausar após pernos consecutivos verdadeiro. Se você quiser arrumar aqui os blocos, você aperta nessas setinhas aqui para cima e para baixo que eles arrumam. Então, feito o principal aqui, que é o nosso bloco 1, nós vamos agora ao nosso bloco 4. Por que não 2 primeiro? Poderia simplesmente fazer o bloco 2, mas o bloco 2 é onde a gente vai configurar a estratégia do bot. Então, como hoje a gente está montando só o basicão, que é uma base para qualquer outro bot que a gente queira fazer futuramente, nós não vamos trabalhar com o bloco 2 por enquanto. Ele vai ficar assim mesmo, do jeito que ele está. Nós vamos partir agora para o nosso bloco 4. E de início, a gente já precisa fazer as primeiras ordens aqui. Se faça, né? Se faça. Estou dizendo que se ele fizer, se acontecer alguma coisa, eu quero que ele faça outra coisa. Então, a gente vai vir aqui e depois da aquisição, resultado é ganho. Então, eu estou dizendo que se o resultado é ganho, eu quero que ele faça alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui uma notificação, né? Um bloco de notificar de diversos. Eu arrasto ele para cá e eu digo para ele notificar em verde, deixar silencioso, porque eu não quero que o bot faça nenhum barulho quando ele for me notificar. Aí eu venho aqui em texto, arrasto esse criar texto, colo aqui, volto de novo aqui em texto. Eu vou pegar essa janelinha aqui onde eu vou colocar meu texto. Beleza, vamos lá. Aqui, depois de aquisição, nós temos esse bloco dados do contrato. Eu vou colocar aqui, e onde está extrato, eu vou colocar lucro. Por quê? Porque eu quero que ele mostre qual é o valor que eu lucrei na transação. Então aqui eu coloco ganhou. Por que ganhou? Porque aqui é o se o resultado é ganho, eu quero que ele notifique que ele ganhou. Então ele vai dizer ganhou e vai dizer quanto ganhou. Em verde. Eu venho aqui agora em lógica. Aliás, eu venho aqui em variável. E nós vamos começar a pegar aqui as variáveis de definição. Quando eu digo definir, eu quero que a informação seja implantada ou substituída. Então aqui, ó, nós vamos criar uma variável chamada contador de perdas. Esse contador de perdas nós vamos usar mais na frente. A mesma coisa, contador de perdas 2. Eu faço esse contador de perdas 2 porque nós vamos utilizar a questão lá da pausa após o loss. Então eu já deixo ele de stand-by aqui.
nós vamos usar o martingale inteligente. Então a gente vai criar aqui contador Smart Gale, vamos colocar aqui. Smart Gale. Dar uma pausa rapidinho aqui, galera. Vou já voltar. Então, voltando aqui, recebi uma visita ilustre aqui da minha esposa, tive que atendê-la, né? A gente tem que atender a madame, senão... Vamos continuar. Eu criei aqui o contador Smart Gale, e aí agora nós vamos pegar e duplicar isso aqui, ó, com o botão direito. E a gente vai alterar esse ganho ou perda. Eu vou dizer que quando eu perder, eu quero que aconteça em determinadas situações aqui. Então aqui eu vou botar ele em vermelho, para diferenciar. E onde está ganhou, eu vou dizer perdeu. Perdeu. E a mesma coisa do ganhou, ele vai dizer quanto perdeu. Então vamos lá. Então já criamos as variáveis, agora nós vamos nomear aqui cada definição dessa. Então vamos começar aqui pela perda, né? Eu vou dizer que quando ele perder, eu não quero que ele defina, eu quero que ele altere. Vou pegar esse bloco, alterar. Altere por 1. O que significa alterar? Aqui nada mais é do que somar. Então, no meu contador de perdas, que foi a variável que eu criei, eu quero que ele altere, que ele some 1 a cada perda que ele tiver. Então, todo contador que eu criar, ele vai acrescer o número que eu determinar aqui. E para isso funcionar bem, eu tenho que ter, no modo definir aqui em ganho, uma variável que vai zerar esse meu contador. Então eu pego esse mesmo contador de perdas, eu venho aqui em matemática, e eu vou colocar 0 aqui. Por quê? Eu quero que ele some 1 quando perca, e eu quero que ele zere quando eu ganhar. Porque senão esse contador vai ficar 1, 2, 3, 4, 1000. Não vai parar nunca de subir. E aqui zerando não, ele vai sempre voltar para o início quando eu ganhar. Então agora eu vou colocar aqui o nosso contador de perdas 2. Mesma coisa. Todo contador tem que ter as duas variantes, uma de alterar e outra de definir. Contador Smart Gale. O contador Smart Gale, ao invés dele somar 1, nós vamos fazer aqui o seguinte. A gente vai pegar a variável valor inicial, colocar aqui. Eu quero que ele substitua o número que ele tiver pelo valor inicial. Isso daqui é uma estratégia que a gente usa para criar o martingale inteligente. Toda vez que ele perder, ele vai fazer um cálculo baseado no valor inicial para determinar qual vai ser a próxima stage, o próximo valor a apostar. Então aqui, contador Smart Gale,
vou definir 0 também. Então, nós vamos definir aqui, muito importante isso, que quando ele ganhar, nosso valor inicial seja substituído. Vou clicar esse bloquinho aqui, coloco em cima, retiro esse 0. Eu quero que o meu valor inicial, quando eu ganhar, ele seja substituído pelo valor pós-vitória. Beleza? E a parte do ganho basicamente está pronta. Nós vamos agora seguir fazendo aqui a parte da perda. A gente pode deletar por enquanto. Mas vamos dizer aqui o seguinte. Se meu martingale inteligente, vou pegar esse bloco aqui de igual, lá em lógica, vou clicar aqui, vou dizer que se o meu martingale inteligente, que foi aquela função que eu criei, for verdadeiro, pega para o verdadeiro, quero que ele faça o seguinte: ele vai definir o meu valor inicial, pega com o bloco de matemática, onde está mais aqui, eu vou botar vezes. Eu vou pegar agora o bloquinho do contador de martingale que nós temos aqui. Que vai ser multiplicado pelo nosso fator de multiplicação que nós criamos no bloco 1. Fator do martingale inteligente. Então, ele perdeu, o que acontece com o valor inicial? Ele vai pegar o contador de martingale e vai multiplicar pelo fator do martingale inteligente. Nós vamos pré-definir. Então, aqui onde está o contador de perdas 2, na verdade é o contador de martingale. A gente duplicou aqui e esqueceu de mudar a variante. Certo? Mas bom, a gente não está usando só o martingale inteligente, a gente está usando também o martingale tradicional. Vai ter situações que você vai pegar aqui, ó, vai colocar em falso o martingale inteligente e ele vai operar com o martingale tradicional. Como é que ele vai fazer para calcular a stake do martingale tradicional? Eu vou dizer aqui o seguinte, onde tem esse íconezinho aqui, vou arrastar o sinão aqui para debaixo desse si. Aí eu copio e colo aqui embaixo, dizendo que meu valor inicial vai ser o valor inicial vezes o fator do martingale tradicional. Ou seja, nesse bloco aqui, o que eu estou dizendo? Se o martingale inteligente for verdadeiro, eu quero que ele defina o valor inicial pelo contador de martingale vezes o fator do martingale inteligente. Se não, ou seja, se não tiver verdadeiro aqui, se for falso, eu quero que o valor inicial seja o valor inicial vezes o martingale tradicional. Esse vai ser o nosso martingale. E aí agora nós vamos fazer algumas configurações também para quando ele perder, para quando ele atingir o stop e também para quando ele atingir o
número máximo de perdas consecutivas. Então, primeiramente, aqui nós vamos pegar a nossa variante de contador de perdas. Vou puxar aqui se faça. Nós não vamos mais colocar aqui dentro, porque aqui nós estamos falando só sobre perda, né? Aqui nós vamos fazer uma ligação ordenando de modo geral o que o bot tem que fazer, tanto quando perder como ganhar. E nós vamos pegar aqui de novo o bloco de igualdade e eu vou dizer que se a minha variável de contador de perdas for igual, vou clicar aqui, selecionar, se ela for igual ao meu limite de perdas consecutivas, eu vou querer que ele imprima em texto e imprimir. Quero que ele imprima o seguinte. Vou de novo aqui em texto. Texto novamente. Ele vai imprimir aqui limite de perdas consecutivas. Limite de perdas consecutivos atingido. Dois pontinhos, espaço, e aí ele vai me dar aqui uma informação de quanto foi perdido. Vou pegar aqui o lucro total em diversos, vou colocar aqui. Ele vai me mostrar que eu atingi o meu limite de perda consecutivo e vai me dizer quanto foi perdido. Vai dizer o total da transação. Eu vou pegar agora o bloco de lógica de novo aqui. Eu vou colocar, fazer assim. A gente vai clicar aqui nessa ferramentazinha, colocar um senão. Para quê? Se ele não tiver atingido ainda o limite de perdas consecutivas, ele vai fazer o que vai estar aqui nesse sinal. Ele atingiu as perdas consecutivas? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler o que está aqui nesse sinal. O que eu vou colocar nesse sinal? Primeiramente nós vamos pegar e notificar. A gente pode até copiar isso aqui. Duplicar. A gente coloca bem aqui o sinal. Ele vai notificar, dessa vez em azul, para diferenciar, silencioso, quanto eu tenho aqui já de total transacionado. Total, onde está a data do contrato aqui, eu apago, vou copiar aqui, ó, duplicar, no botão direito, lucro total. Beleza. Então, eu vou pegar agora aqui um bloco matemático, aliás, bloco lógico, de igualdade, e onde está igual, eu vou mudar aqui para sinal de menor, porque eu vou precisar dizer que se o meu lucro total
ele é menor do que a minha meta de ganhos, eu vou querer que ele faça o que vai estar aqui embaixo. Então aqui dentro nós vamos fazer alguns importantes mapas aqui para o nosso bot seguir. Posso inclusive copiar e colar esse aqui, duplicar, eu trago isso aqui para dentro, ó, dizendo que se o meu lucro total for menor que a minha meta de ganhos, ele vai ter que fazer o que está aqui dentro. E se não, ele vai fazer o que vai estar aqui embaixo. Então vamos nos ater primeiro aqui a parte de cima. No total menor que meta de ganhos. Então, vamos lá. Aqui no nosso bloco matemático, nós temos esse zero é par. Então, onde a gente lê que zero é par, vou substituir por negativo. E aí eu vou pegar esse lucro total aqui e vou dizer lucro total é negativo. Aí nós vamos precisar aqui também desse I. Porque esse I, eu vou precisar dizer que se o lucro total é negativo, I, então de novo aqui em cima, nós vamos pegar esse raiz quadrada aqui, substituir o raiz quadrado por absoluto. Eu vou dizer que o total, vou dizer, se o absoluto do lucro total vou pegar outro bloquinho desse de igualdade aqui, colocar aqui, se o absoluto do lucro total for maior ou igual, que é esse último aqui, ó, se ele for maior ou igual do que o meu limite de perdas, que é o meu stop loss, o limite de perdas, aí eu tiro essa variante daqui, substituo por essa que nós acabamos de montar. Se o lucro total é negativo e o absoluto do lucro total é igual ou maior que o limite de perda, stop loss, o que vai acontecer? Ele vai imprimir, nós vamos duplicar isso aqui, ó. Ele vai imprimir dizendo stop loss atingido. Ponto, espaço. Stop loss atingido, e ele vai mostrar aqui quanto foi perdido na transação. E aqui, ó, eu vou dizer se o stop loss não foi atingido, o que eu quero que ele faça? Aí agora nós vamos fazer a criação da variante que vai controlar nossas perdas consecutivas, porque como nós vimos lá, nós criamos uma variável que vai pausar o bot se ele perder consecutivamente. Então eu venho de novo aqui em lógica, trago esse se faça para cá,
eu coloco aqui dentro do sinão. Aqui o bloco de igualdade novamente. E aí eu vou dizer que se pausar após perdas consecutivas for verdadeiro, duplico aqui, ó. Se tiver verdadeiro lá no bloco 1, o que eu quero que ele faça? Aí, nós vamos dizer aqui dentro dele, se faça também outro bloco lógico que nós vamos querer. A gente pode até aproveitar e duplicar isso aqui, ó. Colocar aqui embaixo, tira esse verdadeiro daqui, e a gente vai alterar para aquele nosso contador de perdas 2. Ó. Olha só para que ele vai servir agora. Não posso usar o mesmo contador de perdas para duas funções, então eu criei 1 e o 2. No 2, nós vamos dizer aqui, se ele for igual a quantas perdas eu quero que o bot tenha para pausar, aí ele vai fazer aqui embaixo que nós vamos definir. Vamos aqui em variável, definir. E aí eu vou dizer que o meu contador de perdas 2, quando ele atingir aqui o número máximo de perdas que ele vai ter para pausar, eu quero que ele zere. Porque conforme eu for perdendo, essa variante aqui vai alterar o meu contador de perdas por 1. Então, quando chegar no número máximo que eu quero que ele atinja, ele vai precisar ser zerado. E não necessariamente ele vai ter ganho lá, porque quando ele ganhar, ele vai zerar aqui em cima, né? Só que como ele vai ter feito, vai ter tomado vários losses em sequência, então eu vou precisar zerar ele aqui nesse bloco mesmo. Porque senão, ele, se tiver uma sequência de perdas depois dele pausar, ele não vai mais pausar quando atingir novamente essa quantidade de perdas pré-determinada. Ele vai seguir comprando, não vai mais pausar. Por isso a gente tem que zerar o contador aqui. Então, definir por 0. E aí nós vamos notificar. A gente pega aqui e copia essa notificação aqui em cima. Cola aqui embaixo. Vou notificar aqui em amarelo, para ficar diferente dos outros. Silencioso. E aqui, com essa ferramentazinha, eu vou colocar mais um item, porque nós vamos precisar de 3 espaços aqui. Vamos remover aqui essa função. E aí eu vou dizer aqui o seguinte: executar pausa de. Aí eu dou um espaço. Aí eu vou usar aqui a informação de quantos segundos de pausa ele vai dar. Aí eu copio e colo esse textinho aqui para baixo. Aí eu dou um espaço e eu coloco aqui segundos. Então ele vai dizer executar pausa de. Aí ele vai dizer quantos segundos vai estar marcado aqui no bloco 1 e vai notificar aqui.
Vai aparecer um número e segundos logo depois. Executar pausa de 10 segundos, digamos, 30 segundos. Vai aparecer essa notificação dizendo qual vai ser o tempo de pausa. Aí aqui, ó, nós vamos pegar em tempo esse bloquinho amarelinho. Vou colocar aqui embaixo. E nós vamos dizer agora que o bot vai parar pelo tempo que nós vamos determinar. Onde tem 1 segundo aqui, eu vou colocar o bloquinho que indica o tempo que eu quero que ele fique parado. E aí o robô ele precisa continuar negociando depois desse break que ele vai dar. Então, para ele continuar negociando, nós vamos ter que pegar aqui, ó. Negocie novamente, depois de aquisição. Negocie novamente. Mas e aí, se o contador de perdas não tiver chegado lá ao máximo de losses seguidos? O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que se ele não atingir, eu quero que ele continue negociando, porque senão o bot não vai comprar, ele vai ficar parado. Então tem que ter esse comando aqui dizendo que se não acontecer isso que eu estou marcando aqui em cima, eu quero que ele negocie novamente, eu quero que ele faça uma nova compra. E a mesma coisa eu vou dizer aqui, ó, se ele não tiver verdadeiro lá em pausar após perdas consecutivas, não tiver em verdadeiro, tiver em falso, eu quero que ele desconsidere tudo isso que está aqui dentro e simplesmente negocie novamente. Só preciso ter essa funçãozinha aqui, porque senão, como eu disse anteriormente, o bot vai ficar parado, não vai negociar. Aqui embaixo, esse senão, nós vamos dizer o seguinte. Vocês veem aqui que se o lucro total for inferior à meta de ganhos, eu quero que ele faça tudo isso que está aqui dentro. E se o lucro total for igual ou maior do que a minha meta de ganhos, aí eu quero que ele me diga simplesmente que a minha meta foi batida. Então eu vou pegar aqui, imprimir, imprime, né? E vou dizer aqui, simplesmente, parabéns. Meta batida. 2 pontos, espaço, para que ele mostre aqui o lucro total. Esse negocie novamente, que já vem no bloquinho aqui, quando vocês abrem, deleta, porque nós já temos o comando aqui em cima, não vamos mais precisar dizer para ele negociar novamente aqui fora. Então, está pronto aqui o nosso bloco 4, com todos os comandos, as funções. E aí agora nós vamos testar, para ver se está tudo funcionando corretamente. Para isso, nós vamos precisar definir aqui que o nosso valor inicial é 0,35. O nosso valor após a vitória também é 0,35. E após perder consecutivamente, ele vai voltar para esse valor. E se ele ganhar, a mesma coisa. Meta de ganho, eu vou deixar aqui em $1. Para ser bem rapidinho o nosso teste. O stop loss, posso colocar aqui $20. Martingale inteligente, que é
para ele recuperar apenas a perda. O fator do martingale tradicional. Eu vou dizer aqui no fator martingale tradicional que eu vou querer que ele substitua por 2.1. E aqui no meu inteligente, como eu quero só que ele recupere a perda, eu vou deixar em 1.1. Pausar após perda consecutiva, verdadeiro. Quantas perdas para pausar? Eu vou dizer aqui que se eu perder 4 vezes consecutivas, ele vai dar uma pausa. Quantos segundos eu quero que ele pause? Vou deixar aqui 10 segundos, para não demorar muito. Então vamos dar o play agora no nosso bot, ver se está funcionando. Ele vai comprar apenas no par, que como eu disse anteriormente, o bloco da estratégia ele vai ficar meio que no padrão aqui. Se eu quiser que ele compre em ímpar, eu simplesmente altero aqui para ímpar. A gente vai fazer um teste aqui em par. Vamos dizer que eu olhei lá nos gráficos de dígitos para ver quantos dígitos pares estavam saindo, quantos ímpares estavam saindo, e eu constatei que está saindo mais par do que ímpar agora. Então eu vou dar o play apostando que vai dar bom nessa estratégia. O bot iniciou. Ele não está comprando aqui. Vamos lá ver por quê. Só um minutinho. Então, voltando aqui, problema de internet solucionado. Vamos dar o play no nosso bot. Bom, o bot não funcionou. Vamos ver o que está errado aqui. Alguma coisa a gente esqueceu de fazer. E eu já vi o que é. Percebam aqui o seguinte. Que aqui onde tem aposta USD, eu não coloquei nada. Ficou só um aqui em branco. Então nós vamos pegar aqui essa variável valor inicial, nós vamos colar aqui. E agora sim, estou dizendo que o valor da minha aposta é o valor inicial. Então eu acho que a gente vai conseguir testar o nosso robô. Então vou dar o play aqui. O bot está iniciando. E aí vocês podem ver que ele já comprou aqui, perdeu a primeira transação e funcionou perfeitamente aqui o martingale inteligente que a gente programou. Ele comprou 0,35, perdeu, foi para 0,39, 0,81, vamos ver se ele vai recuperar. Olha só, executou a pausa de 10 segundos que nós programamos. Ele vai parar por 10 segundos e vai voltar a comprar. Aí, voltou a comprar. E agora ele ganhou. Vejam que ele ganhou, lucrou só um pouquinho aqui, 0,38. Então praticamente ele só repôs a perda. Então, vamos ver se ele vence logo após agora essa perda aqui.
ver quanto é que ele vai ganhar aqui. Perdeu 0,35. Se ele ganhar essa transação, ele tem que lucrar pelo menos 0,35. Já que o martingale é só para recuperar. Aí, ó, 0,35, recuperou a perda. Então, está tudo funcionando perfeitamente. Vamos só aguardar para ver se ele bate pelo menos a nossa meta aí. Estou tendo problema de conexão aqui, a minha internet está horrível. Eu vou dar um stop aqui e tentar fazer ele funcionar novamente. Não é nenhum problema com o robô. O problema é só com a minha conexão mesmo. Quero muito mostrar as notificações de stop loss ou de meta batida. Mas a minha internet aqui não está colaborando. Dá uma pausazinha novamente aqui. Então, voltando aqui, a minha maravilha de internet acabou de voltar a funcionar. E aqui nós temos o parabéns meta batida. Nosso bot chegou a $1, nós marcamos ali como meta de lucros. E eu quero mostrar para vocês a notificação de stop loss também. Né? Então, nós vamos colocar aqui o stop loss em 0,35 para ver se ele perde 0,35. Vamos ver se ele perde aí, para ver se dá a mensagem de stop loss vai funcionar direitinho. O terror do trader é o robô não parar. Aí, ó, perdeu, stop loss atingido, menos 35 centavos. Tá ok aqui. Então, nós vimos que funcionou o nosso parabéns, meta batida, né? Funcionou também a nossa pausa após losses consecutivos. E agora nós vimos que funcionou o stop loss, ou seja, todas as notificações e as funções do bot estão funcionando perfeitamente. Então, nós vamos salvar esse robô para outras operações que a gente vai fazer, outros vídeos, né? Onde a gente vai utilizar esse mesmo arquivo para alterar e fazer outras estratégias, outros tipos de negociação. Conforme a gente for avançando nas aulas, nós vamos modificando esse mesmo arquivo já criado. Nós não vamos criar do zero como nós fizemos agora. Vai ser mais dinâmico. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguns problemas técnicos aí quase detonaram o nosso vídeo, mas deu tudo certo no final. Se vocês gostaram, clica aí em gostei. Se não gostaram, dê o dislike também, comenta aí porque não gostou. Se tiver alguma estratégia que você queira ver num bot, fala pra gente também, que a gente vai tentar reproduzir aqui.